Pessoal, então voltando, né, do nosso intervalo, quem quiser fazer perguntas, então temos papel aqui na frente, é só pedir. Gente, me fizeram uma pergunta ali a respeito da necessidade de se ter, se eu entendi a pergunta que foi feita, né? Essa necessidade de se ter essa intervenção na Terra para atender os espíritos. Por que os espíritos no plano espiritual estão tudo à toa lá, sem fazer nada, né? Por que eles já não atendem os espíritos? Gente, existe um fator que não tem no plano espiritual. Só tem com os espíritos que estão reencarnados. Que é o fator do magnetismo humano. Precisa ter, capítulo 14 do livro A Gênese, que é onde eu falo ali sobre perispírito. Aí ele fala ali de os 3 tipos de passe. Existe o passe espiritual, que é a energia da vibração dos espíritos, diretamente, de alta qualidade. Existe o passe magnético, que é do próprio médium, e isso pode entrar em estafa, porque ele pode ter dificuldades, que não repõe essas energias, e o passe misto, que é o passe que é misturado o espiritual com o magnetismo. Então, para que uma alma que está sofrendo há 300, 400 anos no plano espiritual, para que elas possam ser orientadas, elas precisam dar um mergulho na carne. Esse mergulho na carne, que é um fator magnético, perispiritual, que é quem tem o magnetismo, que é o animismo, que é o próprio médium, ela ajuda 2 fatores. Primeiro, fazer que os clichês mentais do espírito, que está, por exemplo, com pensamentos negativos ou remorsos muito profundos, esse processo magnético ajuda a vir para a tona do psiquismo dele aquela situação cujo qual gerou esse processo difícil para ele. E aonde que vai encontrar isso? Geralmente no mergulho na estrutura física. Aí o médium que doa a sua energia, ele ajuda a desbloquear no psiquismo do espírito aquela cena, aquela situação, aquele fato. Porque é nesse fato que ele precisa trabalhar para mudar o seu comportamento. É aí que está a problemática. Então, por isso que é como se fosse um processo solidário. Nós estamos na Terra, com problemáticas diversas de outras vidas, servimos de instrumento para que outros espíritos se comuniquem através de nós, e ao mesmo tempo ajuda quem está lá e ajuda quem está no corpo. Então nós fazemos um processo de aprendizado conjunto. Por que esse processo aumenta? Ele aumenta por quê? Porque o nosso estado evolutivo é um estágio evolutivo em que as almas fora do corpo e as que estão no corpo estão no mesmo padrão vibratório. Não é porque está fora do corpo, está melhor do que o pessoal está no corpo. Não está. Está no mesmo padrão. Como está no mesmo padrão, a gente tem sintonia. Lembra que eu falei lá do shopping? Que tu vai lá com o teu cartão de crédito? Tu não quer comprar o sapato. Mas o espírito... É um exemplo pequeno de brincadeira, mas é um exemplo sério. Se você tem a raiva de alguém, o espírito, que também tem, ele bota coisa na tua cabeça para que tu fale. Tem um fato que o André Luiz narra de um jornalista que aconteceu um fato de uma moça na sociedade, naquela cidade, um fato desagradável, e o jornalista, eu tenho essa imagem aí, depois eu posso buscar ali. Ele foi para onde? Para um bar. E lá no bar, tomando uma e outra, ele estava escrevendo um artigo para publicar no jornal. Aí o obsessor, que queria que aquela jovem sofresse mais, o que ele fez? Encontrou um médium. O médium aonde? Lá no bar. Intuiu ele para escrever o quê? Coisa mais terrível ainda. Porque o objetivo do espírito obsessor era fazer que aquela moça sofresse. Percebe? Então, por isso que esse processo ele sempre vai ocorrer pelo nosso grau de evolução. Então, um auxiliando o outro. Ah, mas os espíritos se comunicam também no plano espiritual? Se comunicam. No livro, nos bastidores da obsessão de Manuel Fernando de Miranda, ele fala lá da família Soares
em que está sendo atendida, que está um processo obsessivo, e nessa família que é atendida, ele é levado os espíritos para ser atendido na reunião mediúnica, e depois que termina a reunião mediúnica, todos os médios vão para casa, os médios ao dormir, saem do corpo e vão, no mundo espiritual, servir de médium, com seu perispírito, para que aquelas almas possam se comunicar, ou seja, o trabalho continua no mundo espiritual. Então, sempre essa questão. E aí tem fatores na área do desequilíbrio, que é justamente a questão que precisa do campo dessa energia que só nós encarnados possuímos, que é o fenômeno anímico. Por isso que a gente fala de animismo. Alexandre Kizakov escreveu um livrinho bem fininho que fala sobre animismo e espiritismo. É só dar uma lidinha lá que é tranquilo, né? Ele vai explicando o detalhe. Há o fenômeno do espiritismo, há o fenômeno do espiritualismo e há o fenômeno do animismo. É o que mais acontece na casa espírita, tá? A gente fica achando que é espírito que vem, às vezes é o próprio espírito médico que está falando lá. E aí o doutrinador doutrina, porque é espírito do mesmo jeito, gente. Pode estar encarnado ou pode estar desencarnado, tá? Tudo bem nessa pergunta? Eu tinha um óculos... Ah, tá aqui. Não, eu tenho que ver se a mediunidade aqui, para ver quem escreveu. O médium que não está dando passividade deve conversar com o espírito mentalmente, ajudando o dialogador na condição do comunicante? Bom, pode acontecer da gente estar numa conversa no celular e o outro liga, né? Aí fica os dois falando. Gente, é o inverso. Veja, se eu tenho um dialogador que está conduzindo um raciocínio, eu tenho que auxiliar o dialogador. Porque o dialogador, ele recebe a intuição do plano espiritual para falar para aquele espírito de acordo com a manifestação dele. Ele se manifesta. E ele então percebe, ele começa a receber a intuição. Aí o outro que está ali, assistindo a reunião, o que ele deve fazer? Naquele momento ali, ele deve procurar o quê? Dar instrumento. Fala assim, não, o doutrinador está dizendo para aquele espírito que ele deve perdoar, amar. Então você imagina esse espírito perdoando. Imagina esse espírito amando. Imagina esse espírito compreendendo. Porque se eu tentar doutrinar o espírito mentalmente, eu vou ter uma interferência. Eu preciso auxiliar quem é que está conduzindo o processo ali. É a mesma coisa, o dirigente da reunião, ele começou a fazer a abertura da reunião, indicando a prece, uma leitura de uma mensagem, seja o que for, todos os médios ali têm que se concentrar nessa abertura. Não é ficar imaginando assim, acho que aquele espírito hoje vai vir falar comigo. Aí o Sidney falou que ele se liga 3 dias antes lá em casa, e não sei o que, aí pronto, a reunião já fica oscilando toda a vibração. Ou então, às vezes, o espírito está se comunicando, e aí o espírito está falando, e a pessoa está pensando, eu acho que é comigo, aquele que ele está falando, meu Deus do céu. E o espírito está reclamando, dizendo que ele me matou, e que não sei o quê. E aí a pessoa está ali, ela baixa a vibração. Porque ela começou a achar que é com ela, até se fosse. Qual o problema? O único detalhe é que ela tem que se manter. Então, o cuidado é assim, não é que eu não tenho que ajudar, eu tenho que ajudar. Como? Auxiliando o doutrinador. Agora, o doutrinador está falando, aí a gente fica assim, ele não vai conseguir, convencer, e o espírito está melhor na fala, hein? O espírito está conseguindo. Aí, como se fosse uma disputa, aí o que acontece? Magneticamente, eu começo a toldar o psiquismo do doutrinador. Aí começa a fugir palavra. Por exemplo, eu tenho um obsessor muito grande que me acompanha nos seminários que eu faço, que é o lanche. Porque eu percebi que o lanche aqui, que tem lanches psiquicamente forte e tem lanche psiquicamente fraco. O lanche foi psiquicamente forte, o pessoal demorou a voltar, não deu para perceber. E aí o que acontece? Se eu já sei, isso é meu, tem outro que não é assim. Mas se eu comer, meu raciocínio fica lento, porque o obsessor pega, dá um sono e
Aí eu digo que a obsessão não é o meu organismo fazendo todo o processo digestório no meu corpo e dá um soninho. Se alguém dormir aí, levanta, hein? O espírito da obsessão vai te pegar. Aí o que acontece? É porque a alimentação, o açúcar, tudo isso produz um enzima que vai dar. Aí eu evito, porque eu sei disso. Porque depois eu vou ter uma salada maravilhosa, feita por alguém aí, entendeu? Não tem jeito, Cristina, mas vai se liberar dessa vez. Tá? Então é um cuidado que a gente tem que ter de saber que a reunião... Agora, só um detalhe ainda na questão do animismo. Tem uma reunião mediúnica que aconteceu e o mentor espiritual do grupo, ele deu uma comunicação através de uma médium, orientando o grupo. O que o grupo começou a imaginar? É animismo da médium. Como eles acharam que era animismo dela, que era a criação da cabeça dela, o que aconteceu? Eles começaram a irradiar uma energia que começou a criar dificuldade para a médium. O que o mundo espiritual fez, e o mentor espiritual do grupo? Protegeu ela dos próprios companheiros. Porque eles começaram a desconfiar dela. Aí ele protege, por quê? E um detalhe, foi o mentor espiritual do grupo que deu a mensagem. Aí você vê que o grupo estava tão desconfiado um do outro, que qualquer coisinha desconfiava. Até do mentor espiritual. Então, por isso que quando a gente está numa reunião mediúnica, gente, ela tem que partir daqueles princípios que eu falei. Estudo doutrinário, seriedade, equilíbrio, amorização. Não adianta eu ir para uma reunião mediúnica onde eu tenho lá uns 3 que eu não gosto. Eu não gosto do Rabelo, ele está lá na reunião mediúnica. Aí ele começa a falar e eu já começo a pensar, naquela barba dele, para que ele veio com aquela barba dele? Acabou a reunião mediúnica. Eu desorganizei tudo. Por quê? Porque eu comecei a pensar mal do outro. No nosso nível, gente, ainda vai ter muito disso, tá? Um pensar mal do outro, vai ter. Até um dia a gente entender que tá. Teve uma mensagem de um espírito que falou assim, não tem um grupo, ele na reunião mediúnica perguntou para o mentor lá, não tem um grupo onde haja uma harmonia perfeita entre seus membros, onde todos participam com tranquilidade, entendem perfeitamente a lição. Não tem um grupo onde as pessoas, um auxilia ao outro. E ele foi falando. Aí o mentor espiritual, depois de muito tempo, falou assim, meu filho, talvez esse grupo eu não possa, nem eu participar. E deve existir sim, é o grupo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu querer achar uma perfeição no grupo da Terra, não vai encontrar, gente. Nós podemos diminuir as dificuldades, agora a perfeição não vai ter. Então por isso que assim, não inventa. Doutrina espírita, desculpe, tem pessoas que podem ter outro pensamento e eu respeito, mas é assim, se eu escolhi a doutrina espírita, eu tenho que entender doutrina espírita. Ah, não, eu quero trazer. Não traz, não, gente. Doutrina espírita não precisa disso. De trazer um penduricário ali, não sei o quê, e sacode 3 vezes, e bate não sei o quê, dança uma... Não tem nada disso no espiritismo. Porque ele é a essência. Eu narrei, talvez, para o nosso meu anfitrião ali, né? Que eu acho que eu vou dormir lá hoje de novo, né? Eu gostei muito, né? Essa semana toda, talvez. Aí, já está preocupado já. Aí, o que acontece? Eu narrei para ele que a família se reuniu lá no Rio de Janeiro, no final de ano, que eu nasci no dia 24 de dezembro. Para você ver a diferença psíquica, né? Jesus falou, reencarna, meu filho, vê se tu melhora, mas não tem jeito. Então, geralmente a família se reúne no final do ano. E estamos tudo reunido. É gente que vem de tudo quanto é canto, tinha mais de 20 lá na casa. E, de repente, a minha irmã, que é uma médium também, aquela que passava mal, meu pai, com o pai João lá, dava um jeito e ela melhorava. E ela agora, uma mediunidade mais equilibrada, ela disse assim, Sidney, eu estou sentindo uma vibração estranha. E geralmente quando a gente fala disso, assim, qualquer coisa que está acontecendo ali no grupo familiar, eu falo, tá bom, vamos lá para o quarto fazer uma prece. E é comum nosso fazer isso, a gente sempre fez. E aí a gente vai para o quarto, eu, ela, mais 1 ou 2 pessoas. Trancamos no quarto e fizemos uma prece. Quando fizemos uma prece, porque a gente estava sentindo um ambiente meio psíquico desajustado, e ela então diz, aí daqui a pouco ela começou a se torcer toda, ninguém se torce aí não, por favor. Começou a se torcer toda, que o espírito queria se comunicar através dela.
E ele tentando e ela segurando, porque o médium na casa espírita, por mais que o espírito queira tortar, ele não entorta, que o corpo é dele. E era um preto velho da encruzilhada. É um tipo de espírito que, quando se apresenta, o perispírito dele está torto. E ao se comunicar, é uma alma que tem uma amorosidade, uma capacidade magnética muito grande de interferir. Mas ele se manifesta e o médium, se está lá dentro da Umbanda, ele fica torto. Mas na casa espírita não, e ela como médium espírita não. E ela segurava. Agora, o mais interessante não foi isso. Isso aí é uma questão fisionômica, magnética. O mais interessante foi que ele disse o seguinte: realmente, tem um espírito que quer fazer uma arruacinha com vocês aqui. Eu, diz o espírito, resolveria de outro jeito. Mas vocês, dizendo para nós da família, sabe como resolver. E foi embora. Aí eu falei, meu Deus, tem um espírito que quer atacar a gente aqui. Ele veio aqui, diz que sabe resolver, mas não deu como resolver. E falou, vocês sabem resolver. E foi embora. Aí quando a minha irmã voltou, sentido, o que ele falou? Ele falou, a gente sabe resolver. E a gente ficou pensando em ficar trancado no quarto, né? A tarde toda. Como é que nós, espíritas, sabemos resolver um problema de perturbação espiritual? Quem arrisca? Prece. Qual é a outra? Evangelho. E o evangelho com quem? Com? Exatamente. Evangelho no lar. Aí o que nós fizemos? Pegamos o evangelho segundo o Espiritismo, reunimos a família, a criançada, todo mundo, fizemos o evangelho no lar. Com a seguinte orientação, depois da leitura, do estudo: cuidem o que falam um com o outro. Cuide os pensamentos. Ajam com bondade. Colaborem um com o outro. Gente, isso é nosso, o espírito é assim. Eu detecto a perturbação, e como é que eu mudo esse campo? Agindo no bem. Eu percebi que aquele veio meio carregado. Tudo bem. A minha irmã, ela tinha algumas características mediúnicas. Ela tinha um passo de sopro, e ela percebia. Aí quando a pessoa chegava perto dela, ela sentia que estava meio carregada, ela, tudo bem, fulana, fulana. Aí devagarinho ela ia limpando a psicosfera do ambiente. Porque o passo de sopro precisa a pessoa ter um bom hálito, já começa por aí. Não pode ter comido cebola, né? Mas é um passo que vem do quê? Da região do estômago, do centro genésico aqui, do centro do plexo solar. Então, quando eu sei disso, essa energia, ela é cicatrizante, é uma energia para a questão respiratória e é uma energia para tirar fluido negativo. De vez em quando eu ando soprando. Como eu não tenho essa mediunidade, os espíritos continuam atrás de mim do mesmo jeito, não tem. Tem duas perguntas aqui que eu vou juntar numa só, porque acho que está fragilizado. Um espírito recém-desencarnado pode se manifestar na mesa mediúnica? Ou um espírito preparando-se para reencarnar se manifesta na mesa mediúnica? O que eu vou falar agora é o que o Kardec fazia e que as casas espíritas não fazem mais. Até pela evolução do conhecimento, e muitas coisas a gente se perdeu e a gente não entende. Sobre evocação, tá? As casas espíritas não fazem isso, porque não sabem fazer. Se vocês pegarem lá o Céu e o Inferno, e as obras do Kardec, ele evocou, por exemplo, o Sansão, que é um membro da Sociedade Espírita de Paris. E Sansão, antes de morrer, disse, me evoca, que eu vou dizer como é que é lá do outro lado. E Allan Kardec, junto com a equipe, foi ao túmulo de Sansão, o evocou, que naquela época era um tipo de prática que eles faziam. Aí o que acontece? O espírito vem e diz, olha, o Sansão não vai vir hoje não. Mas lá na Sociedade Espírita de Paris, um dia ele vai lá se comunicar. Então, se alguém desencarnou, alguém trabalhador espírita, alguém que a gente conhece, do nosso meio,
desencarnou, se nós temos uma reunião mediúnica, a gente pode evocá-lo. Para quê? Para ajudar ele a recobrar a consciência, porque ele pode estar num estado desequilíbrio, porque ao sair do corpo físico, a gente entra nesse desequilíbrio psíquico. Por que nós não fazemos? Porque a gente não sabe fazer. Por que as casas espíritas não fazem isso? Porque ao longo do tempo foi dizendo que não deveria ser feito. E é correto, sabe por quê? Porque a gente se embola nesse processo, a gente não sabe como fazer. Porque se o irmão que desencarnou recente, ele vem e dá uma comunicação, ajuda ele a despertar no plano espiritual. Que tem almas que desencarnam e ficam, às vezes, fazer uma pergunta. Se um espírito desencarna, vou usar a prática direta. Se algum de vocês desencarnarem aqui agora, para onde vocês irão se desencarnar? Centro espírita? Essa é espírita mesmo, né? Umbral? Umbral é aqui na crosta. Para onde vocês acham que vão? Gente, vão para onde? O lugar que você conhece. O que você conhece? A tua casa. Aí tu desencarnou aqui no centro. Ninguém desencarna não, por favor, tá? Desencarnou, tu vai correr para onde? Vai ser atraído para onde? Para o teu ambiente que você conhece. Aí se tem uma criança lá, você diz, tia, o que tu tá fazendo aqui, tia? Natural. Aí a família começa a perceber. Aí o outro começa a dizer. Aí você começa a falar com um e não responde. Fala com o outro, não responde. E você começa a entrar em desespero. Então por isso que se você tiver um desmaio, achar que desencarnou, faça uma prece. Se ouvir uma voz meio atrapalhada, não segue não, que é obsessor. Mas se tu ouvir uma voz calma, serena, é o teu anjo de guarda. Aí o que acontece? Você vai para o ambiente que você conhece. Então veja, se um trabalhador trabalha muitos anos na casa espírita, aonde quer que ele vai? Ele vai vir para um lugar que ele conhece, aonde tem corações amigos, aonde ele tem uma energia. O pai que desencarnou vai voltar. Tem um caso lá em Florianópolis que o filho do pai tinha desencarnado e passados uns dias depois ele viu o pai entrando de porta dentro, né? Porque ele passa pela porta, tá? Alguns, tem uns que esperam a porta abrir. Mas ele passa pela porta. E aí o filho olhou, o que tu estás fazendo aqui? Tu já morreu, vai embora. É assim que a gente lida com o morto, que a gente tem medo. Tem pessoas que vão na nossa casa espírita, no atendimento fraterno, e falam assim, minha mãe tá lá no processo terminal, não dá para vocês fazer uma prece aí não, para minha mãe não desencarnar, que não sei o quê, mas a gente sabe que tem processos terminais que não tem jeito. Passa um tempo depois, 2, 3 meses, a pessoa desencarna, daqui a pouco a pessoa que veio lá, atendimento fraterno anterior, não dá para vocês fazer uma prece não para tirar minha mãe lá de dentro de casa? Aí se tu vai na igreja, o que o pastor diz? É o demônio. Não é a minha mãe, era meu pai. Que demônio é esse, doutor, pastor? Deu para perceber? Nós espíritos sabemos que é o pai daquela moça, que está agora dentro de casa. Ela está com medo, porque o pequeno está vendo os espíritos dentro de casa. E aí eu tenho que orientar, tenho que ajudar aquela família, ajudar aquele espírito. Aí como é que eu ajudo? Evocando-o. Por que nós não fazemos, gente? A federação não vai orientar dessa forma. Tem um projeto aí de trabalho, né? Futuro. Não vai, porque esse tipo de atividade, se vocês pegar lá o capítulo que fala sobre evocações no livro dos médiuns e também no livro do Céu e Inferno, todas as mensagens que tem no Céu e Inferno na segunda parte são de espíritos que foram evocados. Por exemplo, Kardec evocava o espírito que caiu lá de uma altura, se suicidou. Ele evocava. Que foi guilhotinado, era evocado. Que desencarnou atropelado pelo... Naquela época era cavalo, né? Não tinha carro ainda, né? Uma carroça. Então ele evocava. E o espírito vinha. Então quando o espírito vinha, narrava as suas dificuldades. E esse tratamento acontecia. Só que hoje, com toda clareza, no movimento espírita, não fazem isso. Aí o que o mundo espiritual fez? Já que vocês não fazem, a gente traz. Não tem problema. Aí o mundo espiritual organiza as almas que vão ser trazidas para a casa espírita, de acordo com a sua necessidade. E o mundo espiritual já está catalogado lá do outro lado,
as casas espíritas, os grupos espíritas, os grupos mediúnicos que têm uma certa qualidade psíquica, emocional e moral para atender determinados grupos de espíritos. Não fica achando que a gente que se qualifica aqui, olha, fiz agora esse exercício, fiz um seminário com o Sidney, dá para melhorar os espíritos? Não tem nada disso. Quem define isso é o mundo espiritual. Então tem espírito, por exemplo, que pode desencarnar aqui num estado tão deplorável, que só vai ser atendido lá em Tubarão. Ou vai ser atendido lá no outro centro espírita, porque é lá que tem um médium específico para atender aquela característica. Não é qualquer lugar. Então, para uma casa espírita, nós temos aí um campo vibracional que é do local, que é da cidade, que as almas estão aí interferindo o tempo todo, e aí muitas delas são atendidas na igreja, muitas delas atendidas lá com o pastor. Atende, gente, é do mesmo jeito, é igual, só que a técnica é diferente, cada um age de um jeito. Então, por isso, se tem algum grupo, eu quero fazer uma prática espírita diferente, faz, mas não mistura com a doutrina espírita. E não vem trazer no espiritismo, não, porque agora eu estou com um grupo lá que a gente sacode 3 vezes para cima, 3 vezes para o lado e a pessoa fica boa. Não fica, não. Não engana as pessoas. Estamos pedindo para falar isso aqui. Não engana as pessoas. Porque amanhã acontece um fato e se a pessoa que aconteceu com ela, a família não concordar, vai fazer o quê? Um processo naquela casa. E quem é que vai ficar mal? O espiritismo, na cidade. Não tem um exemplo aí do João de Deus? É a mediunidade. Aí lá no livro dos médiuns está lá, a mediunidade é boa ou má? A mediunidade é neutra. Quem transforma a mediunidade boa ou má é o médium. É o médium que dá qualidade à mediunidade. Eu não sei se quem estava lá em Bituba, em Laguna, lá eu fiz uma outra apresentação, onde eu mostrei mais algumas questões doutrinárias. Pega o livro dos médiuns e leiam sobre isso, sobre a influência moral do médium. Está lá no livro dos médiuns, explicando que o médium pode influenciar e trazer. Então, assim, a doutrina espírita, gente, não precisa de penduricário. O que ela tem é esclarecimento doutrinário. Até rimou, né? E aí, com o conhecimento doutrinário, eu dou condição para que o indivíduo, ele mesmo vá exercitar o amor, o perdão, para ele se transformar. Não tem que ser nada mágico. Mas existe o fenômeno? Claro que existe. Ninguém está negando que não exista a interferência do magnetismo. Claro que existe. Os obsessores adoram usar o magnetismo para obsidiar, ainda mais espírita. Aí ajuda. Está aí, a mão cheias. Só que o que eu quero? Eu quero trabalhar com Jesus ou não? O próprio Jesus, mesmo ele curava pela sua energia magnética. Está lá no meio da multidão, alguém me tocou. Mas é claro, Senhor, olha a multidão que está do teu lado, te tocando. Jesus, não, alguém, sinto sair de mim uma virtude. Não é um toque só qualquer. É alguém que tanto necessitava e acreditava com a fé, que ao tocar nas vestes de Jesus, ela se curaria. E Jesus percebeu. Então imagina o dia que a gente chega nesse patamar, né? De estar num ambiente e estar lá no shopping, de novo eu no shopping, né? Lá no shopping, tomando lá teu lanche, e de repente tu sente que naquela mesa ali tem um pai que está maltratando o pequeno. Eu já fiz isso. Eu fiquei só olhando para o pequeno. E ele, não come isso, não come aquilo, não come aquele outro. E eu olhando para o pequeno. Aí o pequeno me olhou, eu pisquei o olho. Conquistei o pequeno. E o pequeno, então, começou a fazer o quê? Olhava para mim. Aí ele ia meter a mão na batata e olhava para mim. Aí o pai daqui a pouco me olhou, eu virava para o lado. Não quero encrenca com o mais velho. Gente, aonde que você está? Tu está na rua, tu está em qualquer lugar. Tu viu alguém que está meio... Leva o pensamento, faz uma prece. Não importa, você é médio 24 horas. Não é médio de 10 minutos na casa espírita. Eu sou médio só de segunda-feira. Não existe isso. Eu sou médio 24 horas. Por isso que muitas vezes, lá em Copacabana, André Luiz falava,
Às vezes ele estava procurando alguém com pensamento positivo para intuir, para poder ajudar aquele homem que queria cometer o suicídio. E nós somos espíritas, estamos com esse trabalho nas nossas mãos. Só vou dar uma dica, tá? Cada um que a gente ajuda, a gente diminui 200 anos de sofrimento nosso. Então passa a ajudar. Essa matemática é minha, tá? Passa a ajudar, pelo menos, que aí tu diminui a tua dívida, né? Alguém levantou a mão ali? Alguma coisa? Não, passou já respondeu. Graças a Deus, eu vibrei para isso aqui. Conforme falastes que ocorreu em uma mesa mediúnica, é possível ou permitido um espírito se comunicar com o outro? Bom, é assim, ó, aquele fato que eu narrei, ele é sugênito, ele acontece em cada 200 mil anos, tá? Porque assim, o dirigente da reunião, ele tem que ter controle da reunião. Ao ter o controle da reunião, ele tem que ter também o panorama de que está sendo tratado na reunião. Não sei se você lembra que eu narrei que aquele espírito já estava há alguns meses sendo orientado na casa. E a gente percebia que o mundo espiritual fazia ele dormir ao final da reunião mediúnica e deixava ele durante a noite, durante aquela semana no centro, na casa espírita, e acordava ele na outra semana, que é uma vez por semana a reunião. Então você vê que tem todo um enredo aí. Aí quando você tem esse enredo e entende, e você está seguindo aquilo ali, e tu está vendo as comunicações que estão acontecendo, aquela alma sempre vem com a mesma postura, com o mesmo pensamento, falando basicamente a mesma ideia, brigando com todo mundo, dizendo que o Papa vai vir, vai acabar com aquilo ali, porque isso é coisa do demônio. E aí você até pensa que é mesmo, mas tu olha para não, o demônio está até bonitinho, o pessoal aqui, não tem nada disso. E aí vai indo. Aí chega um ponto que no momento você vê 2 meses, você nota. Aí tem um momento que você, doutrinador, tem a intuição. Não é da comunicação. Você tem a intuição, que é aquele momento que o espírito tem para mudar a atitude dele. Porque ele foi mexido com outra situação. Ele soube que ia reencarnar. E ele se revoltou. Ele não aceitava a reencarnação. Aí lá no mundo espiritual, antes de acordar, ele falou assim: meu querido, acorda, acorda. Por quê? Por quê? Porque tu vai reencarnar? Não, eu não quero reencarnar. E olha, o corpo que tu vai reencarnar não vai ser muito bom, não. Hein? Não quero! Aí ele chega na reunião brabo. Aí o que acontece? Olha só. Naquele momento, você tem um quadro que você já está acompanhando há algum tempo. Geralmente, as reuniões mediúnicas que tem uma tarefa coesa, de harmonia, o doutrinador e a equipe da reunião mediúnica, pelo menos os que vão, porque tem gente que falta toda a vida, aquele que falta deve pedir licença. Já que está faltando, já não vem logo, né? Mas o ideal é vir sempre. Para quê? Para poder acompanhar todo o processo. Aí aquela equipe que está ali tem todo um modus operandi de proceder. Então existe uma confiança do dirigente com os médios são disciplinados, os médios sabem conduzir todo o processo. Aí naquele momento você percebe que aquele espírito foi mexido com alguma coisa e isso está incomodando ele, psiquicamente, psicologia. Está incomodando, porque ele vai reencarnar. Uma outra situação ocorre, que ele fala não querendo. O doutrinador tem a intuição do processo, não é comunicação, intuitivo. Aí um outro médio diz assim: tem um espírito que quer falar com ele. Olha só, você confia tanto no médio, e o médio confia tanto na direção, que ele, antes de dar permissão para que o espírito fala sobre o seu psiquismo, ele pergunta se pode liberar. Quem controla o corpo é o médium. Aí, quando a gente percebe que é o momento de fazer o enredo intuído pelo plano espiritual, a gente permite. O espírito fala com ele em língua estranha, fenômeno da xenogrossia. Gente, olha só que fenômeno lindo. Só é possível esse fenômeno de falar em línguas estranhas, em línguas que não conhece, que é o francês, pelas 2 situações. Ou o médium tem conhecimento da língua, ou ele já viveu em outro momento histórico. Essa pessoa, o pessoal conhece ela aí. Eu vou falar o nome, porque ela não me proibiu de falar o nome dela. Eu falo mal mesmo, né? A Mara Rubia. Ela tem... O marido dela é francês.
A filha fala em francês e ela fez pós-graduação, doutorado lá na França. Aí é uma médium dessa, que a gente conhece o potencial. Fala em francês, a gente não entendeu nada. Mas quando terminou a reunião, eu falei, o que o Espírito diz? Aí ela traduziu. Percebe? Então, não é que isso deve ser um comum, mas é que você tem que ter todo um conjunto de decisão. E quem é que decide isso? Lembra que eu falei? Quem dirige é o dirigente tem que ter conhecimento doutrinário, aí vai por aí fora. Tendo esse controle, você permite, mas que não é algo que acontece sempre. A nossa casa tem 115 anos, isso deve ter acontecido umas 3, 4 vezes na casa. Tá? Não é algo que, não, fala, você agora fala, você agora doutrina, você aí, traz o espírito, vai pegar na unha lá. Não é bem por aí. Isso aí é a prática de outro lugar. Pode o médium ser civilizado por uma entidade familiar com outras práticas mediúnicas diferentes dos preceitos doutrinários atender outro médium durante o trabalho mediúnico na casa espírita? Bom, está muito ligado ao que eu falei. Geralmente, por exemplo, meu pai, quando tinha lá o pai João, quem vinha para atender era o pai João. Era a preta véia. Depois que a gente entrou para a doutrina espírita, eu peguei e levei o espiritinho para dentro de casa, com o culto do evangelho lá, reuni a família toda e começamos a falar. Uma irmã minha, uma das minhas irmãs, que também era médium, resolveu ir para participar lá da igreja adventista, e ela então tem sonho premonitórios, e ela olha para ti, tu está carregado, vamos fazer uma oração para Jesus. E ela ora e te cura e você fica bom. Mas ela tem um magnetismo de cura. Só que ela entende que agora é pela igreja, maravilha. Aí quando você vê tudo isso e começa a passar, o que acontece? Fui levando um sobrinho, uma irmã, cada um foi levando para o centro espírita. Aqui meu pai foi parando aquela prática dele. Por quê? Porque os espíritos continuaram sendo atendidos do mesmo jeito. Aí minha irmã, que caía, quando alguém chegava, ela parou de cair, porque ela começou a ser médium disciplinada no centro espírita, foi diminuindo toda a atividade e parou. Aí um dia a preta velha falou assim, não precisa falar torto não, né, meu filho? Eu falei, não, pode falar direito. Misenfim, garrafa de barafa, não precisa. Ah, Sidney, mas eu gosto disso. Então vai lá para o centro de Umbanda, gente. Porque lá tem isso que você gosta. Porque é uma questão de escolha. Eu prefiro a pregação do pastor. Vai lá para a igreja. Doutrina espírita não proíbe nada para ninguém. Agora, só não mistura as estações. Porque senão tu vai encontrar várias pessoas, não é uma nem duas, várias pessoas dizendo não é correto fazer isso no centro espírita. E aí não tenta impor essas situações dizendo que não, eu estou certo. E aí é aquilo que acontece. Os obsessores quer dividir. Para dividir, o que acontece? Bota coisa na cabeça de alguém que fica botando coisa no meio do grupo. E aí o grupo fica achando que tem que mudar. E aí perde a oportunidade. Então veja, existe uma ação coordenada pelos espíritos está lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, para influenciar um indivíduo, processo de obsessão. Ele pode influenciar uma família, ele pode influenciar um grupo espírita, e uma casa espírita inteira pode estar obsidiada. Então, o nível dessa graduação da obsessão é dos integrantes, que vai permitindo qualquer coisa. Agora, se tiver seriedade, o espírito quando chega, aí não, o pessoal aí conhece a doutrina espírita, ó, vamos perguntar um monte de coisa para mim. Ele já vai pensar 2 vezes. Gente, tu acha que eles não vêm? Vêm. Eles vêm. Vai ter um seminário. É aquele neguinho de novo, né? Deus, esse bicho fala toda a vida. Eles vêm junto. Aí eu costumo dizer para eles, fica aí fora que o papo aqui é diferente. Eles ficam. Aí quando eu vou embora, eles vão tudo junto. Não, vamos lá. Eu vou te contando. Tem uns que já furaram o pneu do meu carro. O espírito furou o pneu. Não, eu não cuidei do carro e o carro furou o pneu. Senão eu vou dizer que o espírito está furando o pneu, percebe? Mas aconteceu. Como é que eu resolvi? De outro jeito. Descer na Serra das Araras, perdi lá o freio. Quase que desencana eu e meus filhos.
Aí quando chegou lá naquela reunião de família que acontece, o Espírito falou, da próxima eu te pego. Eu falei, não vem mais de carro. Vai me pegar no ônibus, no carro não. Gente, eu estou brincando, mas dizendo assim, eu sei que tem. Se eu sei que tem, o que eu tenho que fazer? Orar mais. Ter mais atenção, amar mais, perdoar mais. Para que eu me forme de energia positiva e de carinho de outras almas que falam assim, puxa, aquele rapaz vai fazer que vamos ajudar ele. Ele não merece não, mas vamos ajudar. Então veja, é esse trabalho nosso na Terra. Então a gente vai ter que parar agora com as perguntas, porque a gente já está no adiantado da hora e o nosso palestrante vai ter que nos trazer agora e vai nos trazer o tema sinergia entre os papéis do trabalho mediúnico para encerrar as reflexões do encontro de hoje. Eu vou trazer para vocês, que ela falou ali, as perguntas, né, que já foram aqui, e para encerrar esse pedacinho aí, eu vou trazer essa visão aqui, ó, mediunidade com Jesus, é colocar em prática a lei de amor, é vivenciar a vivência da caridade, é serviço aos semelhantes, é aprender a servir. Esse é um resumo do comportamento da mediunidade com Jesus. Porque tem o mediunismo, que é a mediunidade desenfreada, tem a mediunidade, que é a mediunidade espírita, e tem o mediunato, que é a mediunidade com Jesus. Então, pouquíssimos têm o mediunato, tá? Ou quase nenhum. Aí eu mostro aquela cena de novo, para vocês terem ideia. Essa reunião aqui, o mundo espiritual, o André Luiz vai, e o André Luiz começa a perceber, o mentor espiritual começa a dizer, André, veja, olha só, o André Luiz no mundo espiritual, não estou vendo nada. Aí o mentor espiritual, tá, tu não aprendeu ainda a usar o teu magnetismo no mundo espiritual, está desencarnado, mas não tem esse poder todo. Aí eles deram o psicoscópio para ele, o óculos. Aí ele coloca o óculos, aqui ó, psicoscópio. Aí ele começou a ver, agora estou vendo. Aí ele começou a ver a glândula pineal, brilhosa, porque mesmo estando no plano espiritual, ele não conseguia ver o que estava acontecendo com os médiuns na matéria. Aí ele usou desse instrumento, que é de alta qualidade no mundo espiritual, tá? Aí ele começou a usar, ele viu que havia uma harmonia. Aí ele vai percebendo, ó, que aqui está ele, ó, com o psicoscópio, como é que os médiuns estão. O que ele percebeu? Ele diz assim, ele virou para o... Imagino ele falando, né, com o mentor espiritual do grupo. Se não me engano, eu acho que é o Alexandre. Esse grupo, ó, deve ser a turma especial. Aí o mentor diz, não, André, são pessoas comuns. São dona de casa, trabalhador da lavoura. Era o grupo lá do Chico, tá? Trabalhador da lavoura, gente muito comum. Mas por que tem essa luminosidade toda? Porque todos estudam e praticam o espiritismo. Então, gente, não é posição social, não é conhecimento. É qualidade moral que dá qualidade a uma reunião mediúnica. Só uma dúvida, o pessoal estava em pé tá. Boa pergunta. Nas obras de André Luiz, inclusive foi boa pergunta só para esclarecer. Nas obras de André Luiz, no livro Desobsessão e Obsessão, e nas outras obras também, André Luiz, ele observou várias reuniões, inclusive reuniões de materialização, tem várias. Ele observou as reuniões como eram e descreve. Aí muita gente ao longo do tempo, porque as reuniões no passado, eles eram feitos com a presença das pessoas doentes, junto com a reunião mediúnica, e ele descreve, o artista, para manter a fidelidade ao descrito do livro, ele bota, porque nessas reuniões tinha pessoas que participavam das reuniões para tratamento. Não se aconselha mais isso, tá? Ao longo do tempo, a própria federação não aconselha. Aí muitos dizem assim, mas o André Luiz no livro dele, gente, o André Luiz, ele foi um repórter do mundo espiritual, está descrevendo detalhes. Por exemplo, o nosso lar. O nosso lar fica sobre a cidade do Rio de Janeiro. E não tem mais vaga para ninguém. Só do pessoal do Rio de Janeiro. Tá? Então, como eu sou do Rio de Janeiro,
Então, gente, mas aí o pessoal fala assim, nosso lar no Rio de Janeiro gente, no umbral. A região do nosso lar é no umbral. Aí em Santa Catarina tem várias colônias espirituais. Aqui tem outras, cada lugar. Então veja, aí se você pega e levar o pé da letra, não, nós temos que fazer a mesma coisa. Tem que fazer desobsessão, todo mundo junto. Aí está lá o espírito obsessor, gritando através do médico, falando, eu vou te matar. Aí a pessoa que está falando com ela, que o espírito ainda diz o nome, tu vai me matar? Eu me mato antes. Aí vai lá e se joga. Então foi orientado, não coloca a pessoa que está em desequilíbrio para assistir a reunião. Então por isso que as imagens permanecem, mas é bom esclarecer que não se deve fazer com quem está doente. O doente tem que ter um trabalho específico de orientação através do Evangelho. A casa faz o atendimento na reunião mediúnica com as pessoas capacitadas que têm um controle emocional para tal, tá? Desculpa, mas os em pé também tinham sentado? Não, os em pé são os espíritos. Não, na outra anterior tinha uns em pé, ali, ó. É tudo desencarnado. Eu ouvi desencarnado. Tem alguém encarnado ali, não? Ela é bem observadora, né? Quase me pegou agora. Que até eu achei que estava ali em pé, a turma. Aí tu vê, aquilo que eu já expliquei, o mentor espiritual do grupo é sempre um espírito superior, intuindo o dirigente do grupo, e o dirigente do grupo que está em harmonia moral, emocional, buscando se melhorar, é um espírito verdadeiro. Qual é o espírito verdadeiro? Aquele que emprega esforço para domar sua mente. Não é o que está pronto. Se tivesse pronto, estava lá com Jesus. Como não é, tem que trabalhar. Aí olha só que interessante, para a gente fechar. É trazido um espírito. Então vamos lá, o tratamento, como é que aconteceu? Esse aqui é o Libório, para quem não conhece, né? Uma senhora veio ao centro espírita dizendo que estava passando alguns problemas, foi para o atendimento fraterno, e o mundo espiritual percebeu que tinha um espírito que acompanhava ela, mas percebia uma corrente fluídica entre os dois. E aí o que ele fez? O que o mundo espiritual fez? Vamos atender essa senhora, porque cada pessoa que vem, gente, na nossa casa espírita, às vezes o mundo espiritual não atende todas, porque algumas coisas, através da palestra, ele já aprendeu, alguma coisa, por exemplo, a ideoplastia, que acontece, a gente está aqui assistindo a palestra, se pudesse perceber, nós temos ideoplastia. Tem gente que fala assim, meu Deus, esse rapaz não para de falar, estou doido para almoçar. Criou uma ideoplastia em volta dele. Aí alguém que está assim, pensando mal, mas aquele lá, eu vou pegar ele. Criou a imagem, está lá, né? Ernesto Bozano falando sobre a ideoplastia, que é um fenômeno da projeção da mente que é possível fotografar. Então, ele foi percebido que ela tinha uma vinculação com ele. Aí o que fez? O mundo espiritual resolveu, não vou atender esse caso. É um caso mais complexo, nós vamos atender. O que o mundo espiritual faz? Começa a fazer o atendimento. E percebe que aquele espírito segue essa senhora e traz ele para a reunião mediúnica. Geralmente depois de uma palestra, geralmente depois do atendimento fraterno, depois de um trabalho de evangelização, muitas almas são recolhidas para vir para ser atendido nas reuniões mediúnicas. Percebe? Então, pelo tema, muitas vezes, que é falado na palestra, o tema vai ser sobre suicídio, foi escolhido. Aí começa a falar, o mundo espiritual traz alguns espíritos que estão na mesma faixa desse tema, para entender. E muitos permanecem na casa, para ser atendido na reunião mediúnica. Do jeito que eu falei, atende 1 ou 2 e 10 são esclarecidos. Trouxe o Libório. Qual é a situação do Libório? Obliteração da fala, do pensamento e da visão. Era um espírito que estava... Aí, eles trazem, então, e ele, então, se liga a médium. Então, aquilo que eu expliquei, é o fenômeno que faz aqui, da ligação do médium, né? Que é o choque anímico. Ânima do médium. Animismo. Magnetismo. Aí, ele que não falava, ele que não via, passou a ver por quê? Porque ela, a média, é perfeita. Aí aqui, o espírito da médium, ela controla, porque o corpo é dela. Não é o espírito que comanda, quem comanda é o espírito. Aí nesse momento aqui, o mundo espiritual vai aprofundar o tratamento do Libório. O que é aprofundar? Ele vai utilizar alguns mecanismos, que nem todas as reuniões mediúnicas ocorrem.
Ele então vai orientar o dirigente para que o dirigente ou o doutrinador, né, ao falar, fale com amor. Porque o falar com amor, gente, é diferente de fazer um discurso doutrinário, tá? A gente acha que doutrinar o espírito é fazer discurso doutrinário. Não, meu irmão, porque o Kardec disse, e o Sidney falou na palestra, que não é nada disso, né? É falar com amor, falar com carinho, tentar entender a dor do outro, que ele está doente, ele está precisando. E amanhã poderá sermos nós. Aí ele fala, todos os médios em equilíbrio, o que o mundo espiritual percebe? O ambiente está perfeito para fazer uma busca psíquica do nosso irmão para entender o seu processo dessa dor que ele está sentindo. E aí ele cria o condensador ectoplasmático. O condensador ectoplasmático, aí vocês vão entender por que o médio de apoio tem que ter conhecimento. Por que o médio Efeito físico? Não. De incorporação. Ah, tá. É só para ver se vocês estão atentos. Aí, o médio, todos os médios precisam ter o conhecimento, a harmonia. Por quê? Porque é tirado da mente dos médios. Lembra da glândula epífise pineal? É tirado deles para que monte esse quadro aqui, como se fosse um data show, com a irradiação do espírito projetado através da médium, possa projetar a imagem do porquê que aquele espírito aconteceu aquilo com ele, para ele entender. Gente, isso aqui é fabuloso. É melhor do que data show. É uma técnica do mundo espiritual. E não é utilizado em toda reunião, não. Que tem doutrinador que fala, veja, meu irmão, veja que está trazendo uma mão. Às vezes está divagando, não tem trazendo nada. Porque ele lê alguma coisa, acha que é assim, que acontece de qualquer maneira. Bom, olha só. Todos os médios estão doando o que? Energia. Aí olha só que interessante. Se esses irmãos médios, um tivesse com pensamento negativo, isso aí é animismo, pronto. Ele já mexe nesse quadro aqui. Aí o que aparece no condensador ectoplasmático? As dificuldades dos médios morais um com o outro. Aí o tratamento não é feito. O mundo espiritual não investe, não tem condição, o grupo não se qualificou para tal. Aí deixa de fazer. Depois que é atendido, é mostrado para ele o quadro de uma vida passada dele, de uma outra reencarnação, em que a mãe dele está doente, e ela pede para ele comprar um remédio, e ele pega o dinheiro, sai, gasta o dinheiro todo e esquece da mãe. A mãe acaba desencarnando naquela existência, ele se complica. Só que ele gostava de uma pessoa, ele amava muito uma pessoa, desencarnou. Quando ele estava no plano espiritual, ele encontrou aquela pessoa e começou a seguir ela. Como seguir ela? Ela foi no centro espírita pedir ajuda, e o mundo espiritual foi ajudar. Ajudou, aí fez ele entender, ele compreendeu do erro que ele cometeu, se arrependeu, porque o arrependimento está lá no capítulo 7 do Evangelho, do livro Céu e Inferno. Inclusive, eu publiquei uma obra, Código Penal da Vida Futura. Os meus livros, gente, está publicado na Amazon. Então, tem várias obras, esses que eu consegui trazer impresso. Mas as pessoas podem pegar o e-book. Eu fiz uma publicação no livro do Código Penal da Vida Futura, que é o capítulo 7 do Evangelho. 3 situações precisa passar a alma para recuperar. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. E terceiro, a reparação. Então, ele se arrepende do que ele fez no passado, aí ele recebe a ajuda e é, então, conduzido. Já que ele estava perseguindo ao lado daquela pessoa que ele tinha ligação magnética, ele é levado para o plano espiritual, para ser feito o tratamento dele. Agora, olha só que interessante. Isso é para encerrar a nossa fala de hoje. Aquela que foi lá no centro espírita pedir ajuda, que tinha um espírito perturbando, mas a obsessão era recíproca. Quando ele não vinha, ela vibrava. Ele não veio hoje, né? Ah, tá. Aí ele vinha. Ah, agora sim. Era recíproco. Aí ela se sente livre. O que ela faz? Ela, ao dormir, todo espírito, quando dorme, tem esse cordão fluídico aqui, tá? Está fora do corpo, o perispírito se estende, ele vai se apresentar no mundo espiritual através. Ó, querida, quando está sem coisa aqui, está desencarnado, tá? E que tem isso aqui, está encarnado. Estou brincando contigo. Então, assim, ó,
ela ficou tão mexida que não achava mais ele. Se desprendeu do corpo e ela falou, agora eu quero saber onde ele está. E foi à caça dele. Aonde que ela encontrou ele? Lá na enfermaria, na região, próxima da terra, onde ele foi atendido. Só que quem é que vai lá também? Quem é que vai lá também? A médium que deu ajuda a ele lá. Lembra da médium, o trabalho que ela fez? Ela que permitiu o choque anímico. Ela que permitiu, através dele, ele mudar. E ela foi para lá no mundo espiritual saber dele. Ou seja, além dela atender na terra, através da sua mediunidade, ela deu continuidade do interesse naquela alma que estava precisando de ajuda. Veja, isso que é um ser espírita. Porque a gente sabe que a vida verdadeira é a vida de um plano espiritual. Só que tem um detalhe. Mulher, você sabe como é que é. Aí ela viu a outra aqui, ficou cheia de ciúme. Aí diz lá o André Luiz que ela se revoltou. Por que essa mulher está aí? Porque ela não entendeu nada. Voltou para o corpo correndo. E volta lá com aquele pesadelo, né? Aí o mundo espiritual, vamos aproveitar agora que ela se desligou dele, para poder fazer o tratamento devido. Eu estou brincando aí com essa parte do ciúme, mas é bem por aí, né? Então veja, não só ela era uma obsessão recíproca, então ela o quê? Ela obsidiava também, ela atraía o espírito. E a outra situação é que o médium, aquele que estuda, aquele que dedica, aquele que tem amorização, aquele que está com Cristo, se interessa pelo seu necessitado e continua a tarefa, sem nenhuma coisa de mirabolante, e vai lá no mundo espiritual, porque aí agora está sendo atendido. Isso tudo é permitido por quem? Lembra que eu falei que toda reunião mediúnica na casa espírita tem uma direção espiritual? É a direção espiritual que permite que isso aconteça. Ok? Esse seria o tema que ela me passou, que eu acabei de terminar agora. Tá? Eu só vou pedir, que eu ia mostrar para vocês, e o tempo já terminou, para que vocês, todos, por gentileza, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? No capítulo 28, tá faltando um pauzinho ali, tá? É 28, tá? É a coletânea de prece. É que na hora o processo psíquico lá, o obsessor não deixou dar outra última. A gente bota a culpa no obsessor, né? Capítulo 28, o item 8, que vai falar realmente a respeito desse assunto, tá? Aí está aqui toda a mensagem, eu não vou comentar ela, mas leiam, por gentileza. Aqui está dizendo coisa para a mediunidade, que fala assim, a reunião mediúnica orienta o que acontece, principalmente se nós não seguimos a orientação, tá? Essa mensagem, gente, está no Evangelho, e o mundo espiritual me acordou de madrugada para me ler a mensagem. Eu falei, mas por que eu leio o Evangelho? Aí eu entendi. Aí eu falei, puxa, essa mensagem vai ser boa. Só que ela tem 38 páginas, então não dá para a gente passar agora. Mas eu oriento, pegue essa mensagem, leia em casa no Evangelho segundo o Espiritismo, aí você vai, então o médio é assim. Se ele não fizer, ele perde a qualificação do mundo espiritual. Quem está falando isso, gente, é Kardec. Não é Sidney. Tá? Então, olhem bem, ó, a missão que nós temos para fazer o nosso trabalho. Se hoje nós temos aí os telescópios, os instrumentos que pode ver as estrelas, que pode ver o pequeno, né, inseto ou vírus, que a humanidade desenvolveu, o celular que a gente fala com os indivíduos à distância, né, que a gente vê a mãe e o pai ali pelo celular e fala, o mundo espiritual concedeu aos médiuns a capacidade de penetrar no mundo espiritual, para falar a respeito desse conhecimento da realidade do mundo espiritual. Percebe? Então, muitas das vezes a gente não percebe a grandeza da tarefa na qual nós estamos inseridos. E é uma tarefa que ela vai perdurar durante muito tempo. Não importa se mude o nome na Terra, porque essa aí, desde que o mundo é mundo, acontece. Basta pegar as histórias, você vai ver, esses fatos acontecem em todos os lugares. Ok? Então eu só termino capítulo 28, tá vendo? Vocês acharam que não, né? Aí lá no capítulo 28,
eu vou ler para vocês, é bem pequenininho. Olha a prece que o Kardec sugere para o médium. Preste atenção, olha só. Deus, quiser, onde você sentar na reunião mediúnica, na hora que tu senta, faz a prece. Deus, onipotente, permite que os bons espíritos me assistam na comunicação que solicito. Preserva-me da presunção de me julgar resguardado dos espíritos maus. Não tem essa presunção. Todos nós estamos sujeitos a ter influência dos espíritos desajustados. Do orgulho que me induza em erros sobre o valor do que obtenha, achando que minha comunicação é de primeiro. Eu vou botar na primeira página minha. Guarda a comunicação, joga fora. Divaldo psicografou durante 12 anos, depois a Joana falou, joga fora, meu filho. Mas já não, isso aí foi só treinamento. Ivone Pereira escreveu Memória de um Suicida e foi da FEB aqui para publicar. Minha senhora, nós só publicamos a obra de Francisco Cândido Xavier. Isso o presidente da federação. Aí ela falou, então tá. E ela foi da federação para casa pensando assim, chegar lá e vou tacar fogo nisso. Eu psicografei, quero dar para a federação não quer, eu vou tacar fogo. E aí quando ela chegou, Leon Denis, contemporâneo de Allan Kardec, falou para ela assim, minha irmã, aguarda mais um pouco, as coisas mudam na Terra. Na realidade ele quis dizer o seguinte, um dia o presidente desencarna. Ela só esperou 30 anos para publicar Memória de um Suicida. E quem conseguir ler a primeira parte vai sobreviver na segunda. Né? Então, de todo sentimento oposto à caridade para com os outros médios. Olha, né? Do orgulho que me induz ao erro sobre o valor do que obtenha, de todo sentimento oposto à caridade para com os outros médios. Se cair em erro, inspira a alguém, olha só, a gente faz essa prece pedindo, aí quando aparece a gente não aceita a orientação do outro. Olha só, se cair em erro, inspira alguém a ideia de me advertir disso e a minha humildade, que me faça aceitar reconhecido a crítica e tomar como endereçados a mim mesmo e não aos outros os conselhos que os bons espíritos me queiram ditar. Então o mundo espiritual usa o instrumento do outro companheiro do lado mesmo para falar. E eu falo, não, ele me magoou, mas foi teu mentor espiritual que mandou falar para ti. Se for tentado a cometer abuso, gente, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, para depois você não dizer, o moço fez seminário aqui e falou que a gente não pode fazer um monte de coisa no centro espírita. É Kardec, tá? Se for tentado a cometer abuso, no que quer que seja, ou a me invadecer da faculdade que tenho, que te aprove. Aprove. É isso aí, né? Aprove. A conceder-me, peço que retire, ou seja, tira de mim, de preferência, a consentir seja ela desviada do seu objetivo providencial, que é o bem de todos e ao próprio avanço moral. Então, se é para me prejudicar, tira de mim. Gente, essa prece todo médium tem que fazer antes de começar a reunião. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E, gente, é só essa página aqui, ó. A mensagem é longa, explicando, Kardec explica. Mas é só essa mensagem. Só isso aqui, quando eu faço essa prece aqui, eu estou dizendo no mundo espiritual, faça o melhor. Aí ele diz assim, sim, meu filho. Aí a direção fala, meu filho, você está suspenso da reunião. Não, mas eu não pedi isso. Pediu. Porque tu tá embolando o bagulho, tá embolando a rola toda, tá achando que tu é a última bolacha do pacote de Allan Kardec, e não é. Que todo mundo é substituível. Então para e pensa. É melhor tu parar. Na nossa casa a gente reúne lá os espíritas meio afoito, que tá meio... A gente reúne com a diretoria, ó, fulano tá meio fora da casinha. A gente fala, tá bom.
Aí o presidente, mais o vice, que lá nós temos 2 vices, reunimos com a pessoa, falei, fulano, como é que tá a vida? Ele, não, porque isso, porque aquilo, aí conta lá os casos dele e tal, porque ele já sabe que vai ouvir alguma coisa, né? Aí depois que ele falou, ouviu tudo, falou tudo, aí nós falamos, meu irmão, a partir de hoje, aquela tarefa que tu faz, tu não vai fazer mais. Não, mas como? Não. É que nós achamos que tu estás precisando ir lá para a reunião de segunda-feira. Reunião de tratamento espiritual. Tu vai trabalhar na reunião de segunda-feira. Ah, eu vou fazer palestra? Não, tu vai sentar e vai ouvir. E lá, durante um tempo, tu fica lá. Depois tu volta para a tarefa. Então a gente não assusta ninguém. Tem uns que se melindram. Ah, não volto mais. É o espírito da pipoca. E aí vai para outra casa. Aí tem aqueles que é mais humilde, entende. Aí daqui a pouco ele já fica bem legal, ele cai a ficha, ele, puxa, eu estava pensando umas besteiras, e volta para a tarefa, percebe? Porque nós temos que apoiar os outros. Essa é a grande proposta. Gente, tudo isso que nós fazemos na casa espírita é só para uma coisa. Quando chegar no plano espiritual, a gente vai olhar um para o outro e falar assim, tu estava lá, né? Junto quando Jesus falou, Barrabás ou Jesus? A gente escolheu Barrabás, não foi? E agora a gente está escolhendo Jesus. Para escolher Jesus dá trabalho. Não quer ter trabalho? Escorre Barrabás. Aí tu tem um mundo inteiro para fazer as besteiras que tu quiser. Aí eu escolhi ser espírita, então te afina. E eu vou parar de falar antes que eles mandem embora, né? Que Deus me abençoe a todos, fortaleça. Eu agradeço a oportunidade. Espero ter colaborado um pouquinho com o raciocínio sobre esse tema. E lembrando que tudo que eu falei aqui está na doutrina espírita, está nas obras da codificação e principalmente no livro Orientação às Práticas Mediúnicas da Federação Espírita Brasileira, que está no site da Federação, em PDF, não paga nada, baixa essas orientações de uma forma resumida, está detalhada lá, nesse opúsculo da Federação. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Muita paz. Obrigado.